Bom dia, pessoal. Meu nome é José Fernando Marussi, sou advogado em Cascavel e estarei às 10h30 na live da SIC. Olá, muito bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, 16 de julho de 2020. Essa é a live das 10h30 da SIC. Eu sou Jean Paterno, jornalista da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. E o nosso assunto de hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados. O nosso convidado é advogado há 20 anos, tem MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e é membro do Comitê Jurídico da ANPPD. Ele tem certificações internacionais em proteção de dados. O nosso convidado é José Fernando Marussi. Muito bom dia. Bom dia, agradeço a oportunidade da SIC de nos oportunizar de trazer esse tema. É um tema novo que todos têm que conhecer, né? Seja do lado empresarial ou do lado das pessoas físicas, né? Então é uma honra estar aqui na SIC para poder tratar desse tema. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Em nome do presidente da SIC, Michel Lopes, do vice Genésio Pegoraro e de toda a diretoria, e todos que tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta aqui ao Dr. José Fernando, pode fazer, que nós teremos tempo aqui por pelo menos 50 minutos para respondê-lo. Doutor, o que é exatamente a Lei Geral de Proteção de Dados? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela dispõe, né, sobre a proteção dos dados pessoais, certo? Essa lei ela foi promulgada em 2018 para entrar em vigor após 2 anos da sua promulgação. Essa lei ela vai trazer algumas alterações, né, no dia a dia, tanto das empresas como das pessoas. Importante, né, quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente entender que isso não é uma novidade totalmente. Por quê? Porque quando a gente fala de proteção de dados, eu estou falando de privacidade. Ou seja, nós não temos privacidade sem proteção de dados. E a privacidade ela já é defendida desde da Convenção Universal dos Direitos do Homem. Há 70 anos já se falava da proteção da privacidade. A nossa Constituição de 88, ela traz no seu artigo 5º a necessidade da proteção da vida privada. E agora, recentemente, em 2014, nós tivemos o Marco Civil da Internet, também falando da proteção da privacidade e da proteção de dados. E com a Lei Geral de Proteção de Dados, nós estamos expandindo isso, nós estamos expandindo tanto para o meio digital, como para o meio físico também, que é algo que o Marco Civil da Internet não trazia. O Marco Civil da Internet ele não falava especificamente do meio físico, ou seja, proteção de dados se dá tanto no online como no meio físico. Muito bem. Doutor, uma questão que ronda esse tema e que é interessante é por que o Brasil promulgou a Lei Geral de Proteção de Dados? Quais foram as necessidades ou constatações que levaram a essa direção? Bacana essa pergunta, Jean, porque assim, para a gente entender, né, exatamente por que surge, né, uma lei dessa natureza. Né? Em 2016, a Comunidade Europeia promulgou o seu regulamento, né, que é o 679/2016. Esse regulamento, conhecido como GDPR, ou GDPR, né, trata então da proteção de dados para os países membros da Comunidade Europeia. E esse regulamento, né, ele trouxe a proteção de dados para os cidadãos europeus, né, em território europeu. Ou seja, né, uma empresa europeia que deseja tratar de dados fora da Europa, o país que ela pretende levar os dados tem que também ter uma lei semelhante à lei europeia. Com isso, né, o Brasil, para estar, vamos dizer assim, em consonância, né, para estar de acordo com essa questão da lei europeia, promulgou a sua LGPD, que nada mais é do que um resumo do GDPR. Né? Então, enquanto no GDPR nós temos lá 173 considerandos, mais 88 artigos, a nossa LGPD tem 65 e resume isso daí. Só para se ter uma ideia, né, Jean, países como Uruguai e Argentina, nossos vizinhos aqui, já têm leis, né,
já são leis promulgadas e em vigor e são reconhecidos pela comunidade europeia como países adequados. Ou seja, uma empresa europeia, entre ela trazer o dado para o Brasil ou trazer para a Argentina ou para o Uruguai, é muito mais tranquila levar para a Argentina e para o Uruguai, porque elas já são países reconhecidos. O Brasil somente será reconhecido quando a nossa lei entrar em vigor, o que não aconteceu até agora. Pois é, doutor, essa é uma outra questão que os empresários perguntam, né, porque eles terão um impacto interessante a partir desse momento. A lei já deveria, até onde eu vi, ela já deveria ter entrado em vigência, né? Mas ainda não. Qual que é então, doutor, o prazo que está previsto, né, para que a Lei Geral de Proteção de Dados passe a valer? Isso é uma situação assim, até para nós advogados não é fácil falar sobre isso, né? Em face dos vários embrólios que nós estamos tendo com isso. Então, como eu falei anteriormente, né, a lei foi promulgada em 2018 com 24 meses para entrar em vigor, que daria agora dia 15 de agosto de 2020. No entanto, né, face a algumas, até por conta dessa pandemia que está impactando demais as empresas, né, a Presidência da República, né, promulgou a medida provisória 959 e prorrogou então a entrada em vigor para maio de 2021. Então, ela foi através dessa medida provisória para entrar em vigor em maio de 2021. Mas depois disso, o projeto de lei 1179, que foi promulgado, né, na Câmara e no Senado, ele criou a lei 14.010, agora 2020. E essa lei disse o seguinte: as multas que seriam aplicadas pelo nosso LGPD ficaram prorrogadas para agosto de 2021. Então hoje nós temos o seguinte cenário: lei entra em vigor maio de 21, multas agosto de 2021. Só que essa medida provisória, como o nome mesmo diz, é provisória. Então ela já foi prorrogada por mais 60 dias. Se ao final desses 60 dias, que deve dar agora no final de julho, início de agosto, ela não for transformada em lei e caducar, a Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor dia 15 de agosto de 2020 e as multas ficam para agosto de 2021. Caso a medida provisória seja convertida em lei, ela entra em vigor em maio de 2021 e as multas em agosto de 2021. Então tudo isso, né, cria uma certa insegurança jurídica, né, porque algumas empresas esperam, né, toda essa decisão para tomarem as suas decisões, né, então é muito ruim. O que eu gostaria de ressaltar aqui, Jean, que é importante, né, é que independente da lei entrar em vigor, nós temos vários órgãos que estão fiscalizando isso, independente da lei estar em vigor. Por exemplo, PROCON, Ministério Público, né? E eles fiscalizam não com base na Lei Geral de Proteção de Dados, mas eles fiscalizam e tomam algumas atitudes em face do Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, independente de estar em vigor ou não, é importante já começar a olhar para essa lei e ver o que é possível ser feito a título de conformidade. José Fernando Marucci, advogado há 20 anos, que tem MBA em Direito Empresarial pela FGV e membro do Comitê Jurídico da ANPPD. Ele tem certificações internacionais em proteção de dados, é o nosso convidado de hoje da live das 10h30 da SIC, quinta-feira, 16 de julho, e fala aqui com a gente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Doutor, a lei fala em dados, mas quais serão efetivamente os dados que serão protegidos pela lei? É importante questionamento. Os dados, a lei fala assim, dados pessoais, é o dado da pessoa física, identificada ou identificável. Então aí a gente já tem uma exclusão, a lei não fala de dado de pessoa jurídica. Então a lei está falando de dado de pessoa física. Identificado é aquele dado que você identifica a pessoa de cara, né? O nome, o CPF, você já consegue identificar. E nós temos os dados que são identificáveis, né? Tais como uma placa de carro. Através da placa de carro você vai chegar na pessoa, né? O endereço dela, também você chega, né? O IP da máquina dela, apesar que o pessoal de informática, né, de tecnologia, diz que não é tão simples assim, mas acaba sendo um meio de identificação.
como também, né, o MAC address da máquina, que é o endereço da máquina lá também pode ser usado. Então nós temos os dados diretos que eu identifico de plano e os dados indiretos que tornam a pessoa identificável. Então a lei quer o quê? Proteção para esses dois dados. Além disso, a lei destaca a proteção do dado que ela chama dado sensível. Dado sensível é aquele dado que pode de alguma forma discriminar a pessoa. Então ela diz que dado sensível é filiação política, filiação a sindicato, questão religiosa, opção sexual, informação genética, biométrica. Então, esses dados de saúde, né? Então, isso implica em todas as clínicas de saúde fazerem os laboratórios e terem um trabalho mais árduo ainda na proteção. Porque o dado sensível necessita de uma proteção maior, justamente por serem dados que podem levar à discriminação. E ainda a lei traz, né, a proteção também dos dados de menores, também que é um dado que também precisa ter, de acordo com a lei, uma proteção. E ela traz um conceito também, não é um dado para ser protegido, mas ela traz o conceito de dado anonimizado, né? O conceito de dado anonimizado é justamente o inverso do dado pessoal, ou seja, se eu uso técnicas, né, ferramentas tecnológicas, que eu anonimizo o dado, eu torno ele identificável, né? Ou seja, ele não é mais identificado, esse dado anonimizado, ele não é um dado pessoal a ser protegido, né? Então a gente até tem como, né, marco zero a proteção de dados. Primeira coisa, anonimizado, né? Se eu anonimizei, que é diferente de criptografar, né? Anonimizar eu deixo ele não identificado. Criptografar eu estou protegendo ele com uma chave, né? E o dado criptografado ele traz uma proteção, mas ele ainda é um dado pessoal, né? Porque a gente sabe hoje, com a força computacional, que é muito possível quebrar as chaves de criptografia. A Lei Geral de Proteção de Dados é o assunto da live das 10h30 de hoje. E o nosso convidado aqui da live da SIC é o Dr. José Fernando Marussi. Doutor, para quem é leigo e precisa entender melhor esse contexto, porque pelo que eu estou entendendo, essa lei ela vai de alguma forma alcançar a vida de todos, né? O que é exatamente proteção de dados? Proteção de dados, Jean, ela visa, vamos dizer, proteger o dado do cidadão, pessoa física, né? E com isso, né, esse cidadão, né, todos nós, né, teremos, né, uma proteção, né? E essa proteção ela vem do tratamento de dados, né? Então, quando a gente fala em tratamento de dados, é praticamente tudo, né? O uso, a utilização, o compartilhamento, a difusão, praticamente tudo, né? A partir do momento que eu recebo um dado, seja através de um papel, fisicamente, ou seja, através do online, esse dado passa a ser protegido, né? Então, isso é importante, né, a gente entender, né? Que às vezes tem-se uma visão que eu só tenho que proteger o dado virtual. Não, não é verdade. Eu tenho que proteger também o dado físico, né? Os arquivos que estão lá na empresa, né, têm que ser protegidos, né? Os registros dos funcionários têm dado pessoal, precisa ser protegido. Então, esse tratamento que é feito com os dados, ele precisa ter, vamos dizer assim, uma proteção. Porque o tratamento, né, de acordo com a lei, ele só pode ser realizado de acordo com uma base legal. Ou seja, acabou, né, aquela história de comprar um banco de dados e sair disparando e-mail. Eu não posso fazer isso mais. Por quê? Porque eu tenho que ter uma base legal para ter o dado, né? E a lei, ela traz 10 bases legais, né? A principal delas é o consentimento, né? Depois eu vou tendo outras bases que não é o consentimento. Consentimento, o que é, né? Eu pegar ali o log de aceite, seja no momento virtual, ou a pessoa me assinar um papel ali, dizendo, olha, eu concordo que você faça isso, 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 né? Aí nós estamos falando, né, avançando um pouquinho mais, na questão da finalidade e adequação na coleta de dados, né? Que é o quê? Para que eu quero dados? Qual é a finalidade? Será que eu preciso de tudo isso de dados, né? Então, até um exemplo, né? Com um cliente, né, analisando a política de privacidade que ele tinha lá, a gente atualizando ela, eu perguntei, você está colhendo o nome, o e-mail, o CPF,
que você vai fazer com o CPF? O cliente ficou, não sei. Então você não precisa coletar. Então muitas vezes, né, a gente tem o sentimento, né, de que a gente está preenchendo um cadastro e a gente fala, mas por que eu estou passando tantos dados, né? Será que é necessário ter tantos dados, né? Então a lei traz esse conceito de minimização, né? Na hora de coletar o dado, vou coletar o mínimo possível e só o que é relevante de acordo com a finalidade e adequação do que eu preciso para tratar aquele dado. Ele é natural de São Carlos, interior do estado de São Paulo, tem 47 anos, é casado, pai de 2 filhos e mora em Cascavel há quase 25 anos. O convidado da live das 10h30 da SIC de hoje, quinta-feira, 16 de julho, José Fernando Marucci, a quem, em nome do presidente da SIC, Michel Lopes, mais uma vez agradeço por ter de forma tão gentil aceitado o nosso convite. Doutor, que direitos os cidadãos vão ter com essa lei? A LGPD, ela traz direitos, então, para as pessoas físicas, né? Então, da mesma forma que há 30 anos, né, nós tivemos a promulgação do nosso Código de Defesa do Consumidor, que esse ano comemora 30 anos, a LGPD também está trazendo direitos, né, para os cidadãos. Então aí, né, a gente já vê uma certa já é similar, né, ao que nós temos com o nosso Código de Defesa do Consumidor, né, que todos sabem, né, que o Código de Defesa do Consumidor ele traz vários direitos para o nosso consumidor, né, tais como inversão do ônus da prova, né, interpretação favorável a ele e série de outros direitos, né. Da mesma forma a LGPD está trazendo, né, como por exemplo no artigo 18 traz direito de saber da existência de tratamento, ou seja, a pessoa pode, né, entrar em contato com a empresa e perguntar para ela, né, através lá do canal que vai ter, que eu vou falar um pouquinho mais adiante para vocês, se está tendo tratamento com os dados dela. E também ela pode requerer, olha, que tipo de acesso você está fazendo com o meu dado, né? Qual é o tratamento? E perguntar mais ainda, que dados você tem aí? Além disso, o cidadão pode pedir a retificação, a correção de um dado. Também pode pedir a exclusão, o apagamento, a revogação do consentimento, ou seja, ele deu um consentimento no momento para tratar os dados dele e no segundo momento ele revoga esse consentimento, ele não quer mais que trate. E também o direito à portabilidade, ou seja, eu pego meus dados de uma empresa e vou levar para outra. Aí então que entra a adequação das empresas. As empresas vão ter que se preparar para poder atender esse tipo de direito, né? Então aí que gera uma preocupação, né? Imagina a lei entrar em vigor dia 20 de agosto e as pessoas começarem a questionar as empresas perguntando, olha, que tratamento você faz com o meu dado aí? E a empresa ter que responder no prazo de 15 dias, que é o que a lei fala, informando isso, né? Quando, com um tempo necessário, né, será possível as empresas criarem plataformas, né, onde o cidadão vai entrar lá e vai clicar lá e já ter lá a informação de que dado está sendo tratado e que tipo de tratamento está sendo feito. A Lei Geral de Proteção de Dados é o assunto da live de hoje, a live das 10h30 da SIC, e o nosso convidado é o José Fernando Marucci, que é advogado há mais de 20 anos. E convido você que nos assiste, se tem alguma dúvida, né, a respeito desse assunto que, de certa forma, para muitos é tão novo, mas vai impactar muito a vida de empresas e das pessoas, que mande aqui a sua pergunta, que nós temos um tempo ainda e o doutor responde. Doutor José Fernando, seguindo nessa linha que o senhor acabou de comentar, de que forma que a Lei Geral de Proteção de Dados vai impactar nas empresas e como elas têm que se organizar para efetivamente atender a lei? Muito bom questionamento, Jean, porque é o seguinte, acho que a primeira coisa que eu gostaria de desmistificar aqui é que não é, vamos dizer assim, para assustar ninguém, né, para ninguém ficar preocupado, porque é só mais uma lei que as empresas vão se adequar, né? E até porque, né, muitas empresas hoje, elas já têm uma certa adequação, né? Então hoje, dependendo da lei ou não, muitas empresas já têm, vamos dizer assim, medidas de segurança, tais como firewall, antivírus. Então, vamos dizer assim, algumas coisas as empresas já têm. O que eu posso dizer assim, né, que é algo que a gente tem que pensar, né, de como fazer isso? A primeira coisa é um mapeamento, né,
do fluxo de dados, né? Então, eu tenho que saber que dados que eu estou colhendo, né? A partir desse momento, né, eu vou também já começar a questionar para que eu estou colhendo, né? Qual a finalidade? Então, esse fluxo de dados, né, que vem também a ser um inventário de dados, né? Porque para quem que eu estou compartilhando esse dado, né? Onde eu estou armazenando esse dado, né? A partir desse momento, desse diagnóstico, né, a empresa vai começar a fazer a sua adequação, né? E é importante dizer aqui, né, que a lei ela já dá um norte para isso. A lei diz no artigo 46 que as empresas devem ter medidas técnicas e organizacionais, né, para fazer a sua adequação. Medidas técnicas, né? É isso, mais ou menos isso que eu falei. Softwares atualizados, firewall, antivírus, né? Medidas organizacionais são política de privacidade, né? Para que os seus usuários e clientes saibam o que está sendo feito com os dados dela. Política de proteção de dados, para que internamente a empresa diga para os seus colaboradores o que é feito. Termo de proteção de dados e confidencialidade, para que seus funcionários se obriguem a proteger os dados, né? Política de retenção de dados, né? Até quando que eu vou guardar esse dado? Porque a partir do momento que eu recolher o dado não vai ser infinito, eu tenho que ter uma política de retenção, né? Então, são todas questões organizacionais, né? E para isso, né, nós temos também uma ferramenta muito importante que são as ISO, né? Eu tenho a ISO 27001 e 27002, que ela traz a 27001 para a empresa que quiser certificar. A 27002 ela vai ter vários controles lá, que se aplicados a empresa vai conseguir ter uma boa segurança. E depois eu tenho a ISO 27701, que é a ISO que trata da privacidade. Então isso vai nos trazer, né, vai trazer para a empresa uma boa proteção. Então a partir daí, né, com essas medidas técnicas, medidas físicas também, né, de proteção de acesso a servidor, tudo isso, e medidas organizacionais, que são todas as políticas, a empresa passa a ter um compliance, né, de proteção de dados. E aqui é importante destacar que o compliance, pela lei, ele vai servir para uma redução de multa e impacto, porque a própria lei já diz, olha, se a empresa me demonstrar que ela tem mecanismos de proteção, isso vai ser utilizado em eventual questão de multa. Então é bacana ter isso daí em mente. Doutor, tem uma pergunta aqui que é bem interessante do Paulo, que é a seguinte: ele diz que tem uma cooperativa que atende normativas alfandegárias que os obriga a coletar informações e que tipo de documentação devemos fornecer a essas pessoas? Informações de natureza, né, de visitantes e motoristas. É que subiu aqui a pergunta. Esta portabilidade de dados também se aplicaria neste caso ou estaria em conflito com as normativas da Receita Federal? É isso que ele está perguntando. Veja só, Paulo, obrigado pelo questionamento, tá? Muito interessante você ter trazido esse tipo de pergunta para nós aqui. Veja só, quando o tratamento de dados ele é realizado com cumprimento de obrigação legal, que é uma base legal da lei para o tratamento de dados, eu não preciso do consentimento. Então, um exemplo para ficar mais fácil. Quando eu pego o dado do meu colaborador, que é um dado pessoal, e uso ele para FGTS, INSS, eu estou cumprindo uma obrigação legal, a lei já me autoriza. Então, nesse teu caso, a gente precisaria entender se é uma norma alfandegária lá que está determinando que seja feito esse tipo de coleta de dados por uma questão de segurança do terminal alfandegado, né? Ou se é um pedido da empresa para a qual você presta serviço, né? Então é diferente a situação. Se a Receita Federal tem uma normativa, você cumpre ela, é obrigação legal. O tratamento você está fazendo porque você está cumprindo a lei. De outro lado, se você está prestando serviço para um cliente seu e o teu cliente exige isso, aí é um pouco diferente, porque aí você passa a ser responsável pelo dado. Então, como você está coletando, você vai ter que ter esse cuidado de coletar de acordo com a lei, né? Então, o que muda hoje é isso, né? Vamos dizer assim, tudo que nós fazíamos, nós vamos fazer hoje com privacidade. Muito bem. Tem uma outra questão aqui da Lili Reina.
Doutor, para atender a lei, as empresas são obrigadas a ter um DPO certificado trabalhando para ela? Excelente pergunta, Lilian. Bacana você ter colocado isso daí para nós. Então, o que é o DPO? Né? É o Data Protection Officer, né? É o termo em inglês por encarregado de dados. Então, a lei ela traz no artigo 41 que terá um encarregado de dados. O encarregado de dados, pessoal, é a pessoa que vai representar a empresa perante o titular do dados, que é a pessoa física, dona do dado, e a autoridade nacional, que é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, quando há uma reclamação de um titular, ele faz para a empresa, na pessoa do encarregado de dados, o DPO. Ou ele faz para a NPD fala com o DPO. Aqui, a lei, ela não disse, nesse primeiro momento, que não é obrigatório. A lei deixou que tem que ter um encarregado de dados. Mas a lei diz que isso será ainda tratado pela NPD. Então, a gente imagina que a autoridade nacional ainda vai dispor sobre isso. Ela vai falar que empresas são obrigadas a ter o DPO, né? Para a gente ter um exemplo disso, né? O GDPR, né? O GDPR, ele diz que as situações obrigatórias de ter um DPO é quando o tratamento é feito com dados sensíveis, em larga escala, né? Então, vamos pensar, né? Uma câmera no metrô. Então, nessas situações estão. Aqui no Brasil ainda não está definido. Aí um detalhe também, né? O GDPR diz que empresas abaixo de 250 empregados não precisam registrar o tratamento, né? Só que aí, né, o que eu imagino que vai acontecer é o seguinte: se a empresa, mesmo pequena, ela trata dados em larga escala, né, ou ela trata dados sensíveis, ela vai ter que ter um DPO. Se a empresa não se configura nessas situações, que provavelmente ainda vão ser regradas, né, pela nossa NPD, creio eu que não vai precisar ter o DPO. Muito bem. Quem nos acompanha na live das 10h30 de hoje é o Dr. José Fernando Marussi, que é advogado há 20 anos, tem MBA em Direito Empresarial e tem certificações internacionais em proteção de dados. Doutor, chegou uma outra pergunta aqui do Darlon. Agradeço a todos que estão enviando os questionamentos, então, na medida do possível, o doutor vai respondendo, tá? O que ele pede é o seguinte: a lei define quais tecnologias de criptografia devem ser usados, né, na proteção de dados? Darlon, obrigado pelo questionamento, tá? Bacana você entrar nessa questão mais técnica aí. Veja só, a lei não fala isso, tá? A lei, ela traz o conceito só de anonimização, que é diferente de criptografia, né? Quando ela fala em anonimização, ela fala para usar os meios técnicos que existentes no momento, né? Então, hoje eu vou fazer uma anonimização. Que ferramenta é razoável para eu fazer essa anonimização, tá? Até, na verdade, né, a lei ela traz o princípio do Privacy by Design. Que é isso? Que nós vamos falar na concepção de um produto ou de uma proteção de dados, eu tenho que ter isso desde o início, durante o ciclo do tratamento até o seu final. Para a gente aplicar esse princípio, né, do Privacy by Design, nós temos o marco zero. O marco zero é a anonimização. Depois da anonimização, eu vou ter a minimização, ou melhor, eu vou ter a pseudo-anonimização, que é quando eu anonimizo, mas deixo ainda uma chave. Depois disso, eu tenho a minimização, quer dizer, a coleta menor de dados. Depois que eu vou ter a criptografia, que a criptografia, né, nada mais é de dar uma proteção maior para o dado, né? Ou seja, eu criptografo meu notebook. Se eu perder ele, vai ser difícil ter acesso a dados para quebrar a criptografia. Mas a gente sabe, né? O pessoal de tecnologia, de informação, sabe muito bem que hoje nenhuma criptografia é 100%, né? Então, quer dizer, não dá para dizer que uma criptografia ela é 100% válida. Mas é uma ferramenta muito importante quando a gente fala de proteção de dados, sim, né? Então, quando eu usar todas essas técnicas, a criptografia, sim, é uma ótima técnica de proteção de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados é o assunto da live das 10h30 de hoje, e o nosso convidado é o advogado José Fernando Marussi. Chegou uma questão aqui da Nath Souza, doutor, que eu considero extremamente interessante e atual. O que ela pede é o seguinte: como fica a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no cenário de crescimento do home office? Nath, obrigado pela questão, né?
Veja só, né? Quando você tem um colaborador lá no home office, e a gente tem pela lei que o dado do colaborador é um dado pessoal que tem que ser protegido, né? Porque mesmo que a empresa não trabalhe com o consumidor direto, ela vai ter que se adequar à lei para proteger o dado do seu colaborador. Então, no ambiente home office, né, tem que ter ferramentas para que possibilite esse trabalho com segurança, né? Uma VPN, né, que você vai criar um túnel de acesso do teu colaborador diretamente com a tua base de dados lá na tua empresa, né? Ferramentas que o seu colaborador tem que ter, antivírus, esse tipo de preocupação, né? Porque a gente sabe, né, que hoje essa questão de invasões, vazamento de dados se dá em qualquer circunstância, né? Então nós temos que ter uma preocupação assim no home office para que o dado, né, tanto do colaborador como os dados da empresa, não sejam objetos de destruição ou acesso indevido por pessoas, né, conhecidas como os hackers ou cracker. Uma outra pergunta que chega aqui, doutor, é da Ethos Contabilidade, que também considero bastante pertinente para o assunto. O que eles estão pedindo, na verdade, é uma dica, né? Qual seria o conselho que o senhor daria para o profissional que precisa, né, no exercício das suas funções, trabalhar com dados sensíveis? A Ethos Contabilidade, vou deixar um abraço lá para a Kelly, né? Nossa amiga. Obrigado aí pelo questionamento de vocês, né? Veja só, o dado sensível, né, como eu falei anteriormente, é aquele dado da saúde, dados de saúde, que filiação sindical, opção política, vida sexual, biométrica, genética, né? Então esses são os dados sensíveis, né? A lei, né, pede ali, né, uma proteção maior para esses dados. Então todo profissional, né, que de alguma forma tiver acesso a esses dados tem que ter uma preocupação maior ainda com todas essas questões técnicas que eu falei anteriormente, né? Como a lei fala que nós temos que ter medidas técnicas e organizacionais, então um escritório de contabilidade que tem acesso às informações, ele tem que ter uma preocupação maior, né? E também, né, a gente entender que o escritório de contabilidade, ele vai estar na lei como um operador, né? Um operador. Porque o dono do dado, a empresa que contratou o escritório, é o controlador. Então, o controlador repassa para o escritório de contabilidade, para o escritório de contabilidade rodar a folha de pagamento, por exemplo. E ali tem dados pessoais, inclusive dados sensíveis. Então, o escritório de contabilidade, na condição de operador, ele passa a ser um corresponsável, né? Um corresponsável solidário com esses dados. Então, o que eu aconselharia, né, é para que buscasse, né, essa adequação da lei, principalmente aplicando medidas técnicas e organizacionais para que ela dê uma proteção maior para esses dados sensíveis. Eu quero avisar a todos que nos acompanham que esses conteúdos todos, né, eles ficam armazenados para consulta lá no canal de YouTube da ASIC, ASIC Cascavel. Nós temos lá aproximadamente 100 vídeos já, né, grande parte produzida de abril para cá, com as lives das 10h30, assuntos dos mais diversos interesses do setor produtivo, com pessoas que realmente têm muito conhecimento, muito conteúdo para falar e apresentar informações para vocês. Chegou uma outra pergunta aqui do Alisson Cervantes, a quem eu também agradeço a audiência e que eu considero extremamente interessante, doutor. Imagem facial é considerado um dado sensível e precisamos de termo de consentimento para gravação de imagens? Alisson, muito boa essa sua pergunta, né? Porque esse é um tema realmente assim que gera, né, bastante discussão, né? Veja só, sim, né, a imagem facial é um dado pessoal, né? E hoje, né, acho que até recentemente o metrô de São Paulo, né, foi alvo de uma ação do Ministério Público, que o metrô de São Paulo estava instalando uma inteligência artificial para reconhecimento facial, né? E o Ministério Público, mesmo sem a LGPD estar em vigor, pediu então para que o metrô fizesse uma avaliação de impacto, né? Que é chamado de AIPD, né? É uma avaliação de impacto à proteção de dados, que é justamente uma avaliação que a lei trouxe, né? A lei trouxe a AIPD, né? O DPI,
pelo GDPR, que é uma avaliação, que sempre que você tem uma análise de larga escala, né, que você está pegando um dado de reconhecimento facial, que seja feito um estudo, né? Qual o impacto disso, né? Você imagina só, né, uma pessoa que pela inteligência artificial erra, né? Então ela erra ali o reconhecimento e passa uma informação equivocada, né? Então usa a inteligência para se identificar uma pessoa que cometeu um crime, mas não é aquela pessoa e outra pessoa é presa por engano, né? Então é algo assim que precisa ser muito pensado, né, antes de se adotar um reconhecimento facial. Com relação ao consentimento, sim, né, seria importante, porque hoje, né, o que a lei traz, né? O princípio da lei é transparência, né? Então, assim, primeira coisa, né, eu tenho que ter transparência com o usuário, eu tenho que ter transparência com a pessoa física ali que está fornecendo meus dados, né, para que ela saiba exatamente o que vai ser feito com os dados dela, né? Então, esse é o princípio da lei, né? Então, sempre que nós formos pensar hoje em dados, a gente tem que pensar na transparência. E na verdade, né, tudo que se faz hoje vai continuar fazendo, né? A lei não vai engessar nada. Você vai poder trabalhar com os dados normalmente, como sempre trabalhou. A única coisa que, se você faz vendas, você vai fazer vendas com privacidade. Se você fazia uma ação de marketing, você vai fazer uma ação de marketing com privacidade e em conformidade com a proteção de dados. Doutor Michael Alain, que é nosso parceiro também de muitos anos, um grande profissional, ele está pedindo exatamente nessa linha da questão, é uma pergunta que vem, de certa forma, fica próxima, né, dessa da questão do facial, né? Como fica a foto e o vídeo de eventos como feiras, eventos esportivos e outros materiais de publicidade, ou seja, como a Lei Geral de Proteção de Dados impacta esse contexto que ele acabou de apresentar. Michael, obrigado pelo questionamento, né? Michael, são duas coisas, né? Primeiro, assim, né, o uso de imagem, né, já tem uma proteção, né? Então, hoje, para se fazer uma campanha de marketing, né, é preciso eu pegar a autorização para usar a imagem de alguém, né? Eu não posso usar a imagem de ninguém sem a sua devida autorização. A partir disso, né, a partir disso, a proteção de dados vai vir junto com isso, né? Porque se eu tenho já uma autorização para usar a imagem da pessoa, essa pessoa está, então, me autorizando, né, a usar essa imagem dela, né, essa imagem que é um dado pessoal dela, para os fins ali ajustados, né? Então, com relação ao uso da imagem, eu vejo que a proteção de dados vem só somar já o direito existente hoje, né, de proteção à imagem das pessoas. E o Rafael, que é de Paranaguá, ele segue também nessa mesma linha, doutor. Como lidar com imagens de CFTV que monitoram e gravam colaboradores e visitantes? Pois é, isso é uma situação também, né, que nós temos, né, que você esse sistema você está gravando imagens, né, e essas imagens elas têm uma finalidade, né, que é a segurança, né. Com relação aos colaboradores, né, dentro da política da empresa, né, dentro do que ela já vai fazer de conformidade, não vejo problema, porque o colaborador, né, pode ali já sentir, como ele já vai sentir para várias outras coisas que vai ser feito com os dados dele, ele concordar, né, que sejam colhidas imagens suas, né, de acordo com os sistemas de segurança da empresa, né. Agora, os terceiros ali que passam a rua, há uma preocupação, né? Se a empresa for fazer algum tratamento com essas imagens, tem que se pensar, né? Ver o que pode, se vai ter algum impacto ou não. Agora, essas imagens são meramente para fins de segurança, né? Essas imagens estão protegidas e elas não vão ser compartilhadas com nenhum terceiro, aí não haveria problema, né? Até porque o que eu vejo, né, na prática, às vezes há um ilícito, né? Então a polícia, que tem uma autoridade, ela vem e requer uma imagem para ver. Aí não tem problema ceder a imagem, porque você está cumprindo uma ordem de uma autoridade. Então, assim, a princípio, vejo que dá para se trabalhar tranquilamente com relação à Lei Geral de Proteção de Dados com a coleta de imagens. Essa é a live das 10h30 da SIC, hoje quinta-feira, 16 de julho, e o assunto é esse que o nosso convidado, o Dr. José Fernando Marussi, acabou de apresentar, a Lei Geral de Proteção de Dados, que vem aí
né, para trazer uma série de novidades, tanto para pessoas físicas como para empresas. Doutor, e outra questão que eu considero bastante relevante dentro desse contexto todo é se existe ou se a lei prevê para as pessoas que infringirem o que ela determina algum tipo de punição ou algum tipo de ação que possa coibir, né, a prática dos hackers. Legal o questionamento. Aí, assim, a lei traz, né, no seu artigo 52, as penalidades, né? Então, nós temos duas situações que podem impactar uma empresa, né, pelo não atendimento da lei, né? A primeira delas são as penalidades administrativas, né, que são tais como, né, advertência, multa, né, bloqueio de banco de dados, suspensão de atividade, né, são todas penalidades que a autoridade nacional pode aplicar. E a multa, né, ela pode ser até 2% do faturamento da empresa ou do grupo econômico, ou ainda no valor até de 50 milhões. Né? Então, é uma multa que pode trazer um prejuízo financeiro muito grande para as empresas. Né? Além disso, né, é importante dizer que o titular do dado, a pessoa física, de acordo lá com o artigo 42, ela pode defender o teu direito. Né? Então, vamos imaginar que a pessoa física se sinta lesionada no teu direito de acordo com a LGPD. Essa pessoa vai poder entrar com uma ação individual. Né? Então, essa pessoa vai entrar, vamos pegar no juizado especial, com uma ação pedindo danos morais porque o dado dela foi usado indevidamente. Então, aí nós já temos dois impactos. Primeiro impacto, uma multa administrativa. Segundo impacto, uma ação judicial, né? E aqui, né, pessoal, tem até primeira vez que eu li a lei, né, me trouxe uma preocupação quando eu li esse artigo, né? Porque eu imaginei, olha, vai começar a gerar muita ação individual, né? Então, às vezes, a gente está preocupado com a multa, mas talvez a NPD nem tenha estrutura para fiscalizar todas as empresas. Mas ações individuais pode ter bastante, né? E participando de um evento, até questionei isso, né, para o palestrante, e o palestrante me trouxe uma informação, né, que bateu com o que eu pensava. O próprio STJ já espera mais de 200 mil ações. Então, isso já é esperado, né, pelo nosso judiciário, que vai ter um aumento muito grande de ações individuais. Né? E também, né, acho que é importante dizer, né, que a lei ela traz um conceito de que quando há uma violação de dados, que seria a perda, uma destruição de um dado pessoal, através de um incidente de segurança ou não, ela tem que comunicar à autoridade nacional. Né? Então, veja, já há uma obrigação, né, da empresa avisar a autoridade nacional. Essa é a live das 10h30 da SIC. Mais uma vez eu quero reforçar que todas essas informações, né, dessas lives todas que a gente realizou ao longo dos últimos meses, esses conteúdos todos, né, que são de grande qualidade, pessoas muito preparadas estiveram aqui com a gente, eles podem ser encontrados e consultados no canal do YouTube da SIC, a SIC Cascavel. Convido a todos a se inscreverem. O nosso convidado de hoje, José Fernando Marussi, que fala com a gente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Doutor, a lei menciona sobre o encarregado de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Que figuras são essas? Então, o encarregado de dados, né, está lá no artigo 41 da lei, né, que ele tem a função de ser um intermediário. Né? Então, até a gente pode já entender como uma nova profissão. Né? Então, hoje, a exemplo da Europa, né, então a Europa ela já tem lá, ela certifica, né, o DPO, né, a empresa já na Europa que faz uma certificação internacional, né, que certificam que a pessoa tem pode exercer a função de DPO. Inclusive lá o DPO se inscreve e tem um número de inscrição, né, para provar a situação dele de DPO. O DPO aqui no Brasil, por enquanto, a lei não diz, né? Ela diz que só que tem que ter um encarregado de dados, mas não diz que ele tem que ser certificado. E nem diz qual é a profissão dele. Então, hoje nós podemos ter um advogado, pode ser um DPO, uma pessoa de TI, né, de tecnologia da informação, né, que trabalha com segurança da informação, pode ser um DPO, ou qualquer outra pessoa. E a lei só fala que a pessoa tem que ter um conhecimento tanto de legislação como das questões técnicas.
Então esse DPO ele tem que ser divulgado pelas empresas no seu site, né? Então, a partir da lei em vigor, vai ser comum você entrar no site e ter lá, olha, em caso de dúvidas, né, entre em contato com o nosso encarregado de dados. Daí eu, titular, vou mandar lá um e-mail perguntando se está tendo tratamento com meus dados, que tratamento está feito, e esse encarregado vai me dar informação. Ou se ele não der informação, eu vou na autoridade nacional, né, que vai ser como se fosse uma agência que a gente tem hoje, a Anatel, a ANS, né, ANTAC e outras, a autoridade nacional, então ela vai questionar a empresa sobre aquele tratamento. E eu, o encarregado de dados, então, vai passar as informações para a empresa, né? A lei ainda não tratou, né, da obrigatoriedade. Por enquanto, se for ler a lei hoje, sim, mas eu creio que vai ter alguma regulamentação para isso, né? Porque realmente não faz sentido você onerar uma empresa de pequeno porte a manter um encarregado de dados. De outro lado, né, a autoridade nacional é ela que tem a função de zelar pela proteção de dados. É ela que vai investigar as denúncias, né? Ela que vai analisar, de repente, uma avaliação de impacto de dados. Então, a autoridade vai ser, vamos dizer assim, o órgão maior que vai tratar tratamento de dados aqui no Brasil. Muito bem. Tem uma outra questão interessante, doutor, porque a tecnologia nas últimas décadas, né, trouxe uma enxurrada de novidades e termos novos, de informações as mais diversas, nas quais a gente tem que se adaptar e começar a viver. E agora com a pandemia isso tudo tem sido acelerado, né? Inclusive os debates sobre essas questões que envolvem, né, o que a Lei Geral de Proteção de Dados contempla. E a LGPD abre caminhos para novos debates, como temas ligados à internet das coisas e também à inteligência artificial. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito disso. Legal ter trazido esse tema, né? Porque hoje, aqui no Brasil, nós estamos tratando da LGPD, que nem entrou em vigor ainda, né? Então, na verdade, nós estamos atrasados com relação a esse tema, né? E quando a gente já tem que estar pensando, né, que creio eu que nós vamos ter regulamentações a nível mundial, justamente sobre isso, né? Inteligência artificial, né? O que pode ser feito, até onde a inteligência artificial pode chegar, né? Então, é muito importante, né, ter uma regulamentação para isso, né? Até para que as empresas saibam os limites disso, né? Até o quando pode ser usado isso. E as pessoas também possam entender, o cidadão, até que ponto essa inteligência artificial pode atingir os direitos e liberdades dele, cidadão, né? E a internet das coisas, né, realmente está avançando cada dia, né? Cada vez vai ser mais comum nós termos carros, né, ligados à internet, ou seja, que já até temos isso, né, já teste com carros autônomos na nossa casa, né, equipamentos ligados à internet. Então, tudo isso vai fazer com que os dados, né, circulem por todas essas novas ferramentas. E isso, né, precisa de uma regulamentação para tudo isso, né? Da mesma forma que se regulamentou o uso dos dados, nós vamos precisar também ter leis e regulamentos, né, para tratar tanto a inteligência artificial como a questão da internet das coisas, né? Porque realmente no dia a dia nosso nós vamos estar se relacionando com todos esses equipamentos e eles vão estar recebendo, né, e tendo condições até de avaliar o perfil nosso, né? Você imagina, né, uma cafeteira que pega seus dados, né? O teu ar-condicionado que liga a tal hora e assim por diante, né? Então são informações de uso que tem que ser protegidas, né? Realmente, doutor, é um mundo novo, extremamente fascinante e admirável e no qual a gente tem que se adaptar o mais rapidamente da melhor forma possível, né? Agradeço a todos que enviaram perguntas aqui. Nós temos mais uma da Jaque Becker, que ela quer que o senhor explique um pouquinho melhor, doutor, essa função do DPO. Obrigado, Jaque, pelo questionamento, né? Então, o DPO, né, o encarregado de dados, está lá no artigo 41, e a função dele, né, dentro da empresa, é orientar todos com relação à proteção de dados, né? Então a gente até tem, né, vamos pensar, o DPO consultor e o DPO gestor, né? Então quando a gente fala numa adequação de uma empresa, a gente está falando de um sistema de gestão de proteção de dados.
onde ele é feito de 5 fases. Né? Nós vamos ter a preparação, né? Depois a organização, depois a implementação, a governança e avaliação. Então, se eu pegar o DPO consultor, ele vai trabalhar na preparação, né? Ele vai fazer inventário de dados, mapa de fluxo, vai ver onde são os guardados, armazenados os dados. A partir daí ele vai fazer a organização, vai organizar toda a empresa, fazer a comunicação com todos, ver a responsabilidade de cada um. E daí ele vai trabalhar na implementação, né, de tudo isso, quer dizer, deixar a empresa na implementação de acordo que ela trabalhe em proteção de dados, de acordo com a lei e de acordo com as suas políticas. A partir daí entra o DPO gestor, que ele vai fazer justamente a governança, né, do tratamento de dados, da proteção de dados, como também ele vai fazer a avaliação, né, avaliações internas ou externas com os benchmarks, né, comparando, né. Então, falei de uma forma bem ampla assim, mas, né, vamos pegar a grande maioria das empresas, ela vai ter então o DPO quando, né, se a lei realmente não ser mudada e obrigar todos, né, então esse DPO pode ser alguém interno, onde ela mesma vai indicar, por exemplo, lá o seu gerente de TI, ou ela vai contratar um DPO, que hoje, né, no mercado já existe, né, certificações, né, internacionais, onde a pessoa demonstra então que ela é um DPO profissional, né, justamente por ela ter as certificações. Mas lembrando, tá? A lei não obriga a ter certificação e nem obriga a pessoa a ser formada em nenhum cargo, tá? Fica a critério da empresa hoje, né, de acordo com que está a lei hoje, nomear aquela pessoa que ela entende ser a mais capaz para estar representando ela, a empresa, perante o titular do dado, que é a pessoa física, e perante a autoridade nacional. Doutor, a gente recebeu mais um questionamento aqui do Paulo. Paulo é fera, viu? Entende muito do assunto só pela qualidade das perguntas que ele tem mandado aqui para a gente. Obrigado, Paulo, pela audiência. E o que ele está pedindo aqui é sobre a questão do vazamento de dados. Se há diferenças de responsabilização entre o operador e controlador desses dados, e se a culpa do vazamento tem pesos diferentes, né, nesse processo de responsabilização. Paulo, obrigado mais uma vez pelo questionamento e realmente você percebe que você já está entendendo muito bem do tema, né? Isso é legal você ter perguntado isso, né? Porque a gente foi falando de várias coisas, né? Mas é importante a gente dizer que a lei traz essas duas figuras, né? Controlador e operador. Controlador é o proprietário do dado, aquele que tem o dado, aquele que toma as decisões com o dado, né? Então, a partir do momento que eu, como detentor do dado, toma a decisão de fazer um armazenamento em nuvem, a empresa que faz o armazenamento é o operador. Então ele vai trabalhar de acordo com as minhas indicações, né? Tanto que uma dica aqui, né? Sempre que a gente contratar um operador, a gente já colocar as cláusulas, as obrigações desse operador, porque ele tem que trabalhar de acordo com as obrigações que foram estabelecidas no contrato, né? Uma vez vazando o dado, a responsabilidade principal é do controlador. Mas claro que o controlador, como ele tem um contrato, que ele obrigou aquele seu operador a ter medidas organizacionais e técnicas para atender a LGPD e para ter medidas de segurança com os dados, e que em caso de vazamento ele responde, o controlador, dono do dado, responde para o titular. Mas ele vai fazer um direito que a gente chama processualmente como direito de regresso. Ele vai cobrar daí lá o seu operador. E também, né, para o titular do dado, ele pode entender que eles são solidários, ou seja, o titular do dado pode entrar com ação contra os dois, contra o controlador e o operador. Tá? Então, o que muda, né, com a lei é isso. Na hora de você eleger, contratar seu operador, você tem que ter uma preocupação se ele atende medidas técnicas e organizacionais, né, com relação à proteção de dados. Porque se vazar o dado dele, de acordo com a lei, o controlador seria o primeiro responsável perante esse vazamento. José Fernando Marucci, advogado há mais de 20 anos, que tem MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e certificado, né, em instituições internacionais, é quem nos acompanha hoje na live das 10h30 da SIC. Doutor, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu tenho mais uma pergunta aqui que considero interessante. O senhor vai dizer se há ou não conexão desse assunto com a lei geral, mas eu vou pedir que o senhor, então, opine a respeito disso, que eu entendo que
a sua opinião é uma informação qualificada nessa direção. Um grande debate que nós temos no Brasil aí nas últimas semanas está ligado a essa questão toda das fake news, que nada mais são do que notícias falsas, e a mentira está instalada, né, na civilização desde que o homem aprendeu a falar e começou a conversar com os outros homens, né? Então, fake news não é nenhuma novidade. A novidade é que, a partir dos meios eletrônicos, elas estão sendo alastradas de uma maneira absurdamente grande, né? E, de certa forma, ela causa impactos. Ela tem alguma ligação com a LGPD, essa questão das fake news? E o senhor é a favor do controle ou prefere a regulamentação? Ou seja, a regulamentação a partir da responsabilização de autores, né, de mentiras, de notícias inverídicas que venham, de alguma forma, a prejudicar a imagem de alguém ou de alguma empresa. É muito legal ter trazido esse tema aí, né? Que é um tema que está hoje, né? Vamos dizer assim, está na mídia em geral, né? Acho que a primeira coisa, né, que é importante disso é a discussão, né? Eu acho que isso que a primeira coisa é trazer para o debate nacional, né? Ouvir autoridades, né, no assunto, ouvir os nossos congressistas, ouvir os nossos profissionais da mídia em geral, né? Para poder ter um melhor caminho para isso, né? Acho que o que não pode acontecer é a gente ser vítima, né, de fake news, né? Isso eu acho que é o pior para todo e qualquer cidadão, né? O cidadão, né, tá recebendo notícias que não são verdadeiras, né? Então acho que a partir disso, né, acho que é muito importante, né, essa discussão e se chegar, né, numa regulamentação, nem que seja uma regulamentação que não vede, né, nem tire o direito de ninguém de se manifestar, mas que haja algum controle sobre isso, né? Acho que isso é o grande enfoque do momento, né? E tem que realmente ser debatido, né? E ser feito alguma coisa com relação a isso. Doutor, então eu acho que a gente vai ter tempo para mais uma pergunta. O Alexandre pede o seguinte: uma vez colhido o consentimento do titular, toda vez que mude a finalidade, o controlador fica obrigado a informar o titular? Legal, Alexandre, o questionamento, né? Sim, tem que fazer isso sim, né? Porque a partir do momento que você pegou um consentimento por uma finalidade, você mudou a finalidade, você tem que avisar o teu usuário lá, o titular do dado, né? Por isso, né, que se as bases legais não trabalhar com consentimento, fica muito mais fácil eu gerir isso, né? Porque a partir do momento que eu pego o consentimento, eu vou ter que ter uma gestão desse consentimento. Além disso, eu dou a possibilidade da revogação do consentimento, né? E quando eu não estou na base legal do consentimento e estou nas outras bases, isso já fica um pouco mais, vamos dizer assim, mais difícil, porque eu estou tratando o dado com uma outra base legal. A exemplo que nós temos o cumprimento de uma obrigação legal, ou ainda o interesse legítimo, né? Que também dá uma possibilidade de tratamento de acordo com a lei sem o consentimento. Ele é natural de São Carlos, interior de São Paulo, tem 47 anos, casado, pai de 2 filhos, está em Cascavel há quase 25 anos, advogado há mais de 20, tem MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, é membro do Comitê Jurídico da ANPPD, tem certificações internacionais em proteção de dados. José Fernando Marucci foi o convidado que participou da live das 10h30 desta quinta-feira, 16 de julho, a quem novamente, em nome do presidente da SIC, Michel Lopes. Obrigado.